Ano passado, exatamente, por conta da pandemia, mas os outros anos eu tive, e eu sou uma dessas pessoas que, se eu voltar uma vez por ano, às vezes vem mais de uma vez por ano, a gente facilmente percebe o que aconteceu em um ano, né? Quantas coisas boas aconteceram, e eu estou muito feliz de presenciar o crescimento que Deus tem dado a vocês nessa igreja, e é uma igreja que eu tenho certeza que está só verdadeiramente começando. Deus tem um plano grande e maravilhoso para vocês. Fala para alguém que está perto de você: Deus tem um plano grande para essa igreja aqui. Amém. Eu estou na igreja de Nova Vida desde que eu nasci, desde bem pequenininho, né? Então eu fui acompanhando alguns desses cenários de crescimento da igreja. Eu tive a oportunidade de crescer na igreja, e como filho de pastor, que eu também sou, a gente acaba se tornando, dentro dessa esfera, né, muito observador. E quando eu cheguei, eu lembro muito pouco de uma igreja que meu pai pastoreou, mas lembro alguma coisa lá em Duque de Caxias, que eu era bem novinho, 5, 6 anos de idade, 7. Fomos para a igreja de Bom Sucesso, cheguei bem novo na igreja de Bom Sucesso, conheci o pastor José Malá, bem novo também, e é uma alegria caminhar com vocês, com Verinha também, desde aquele tempo. E eu fui vendo o que Deus foi fazendo na vida da igreja. Eu não sabia o que Deus ia fazer na minha vida, mas uma coisa que Ele plantou lá atrás foi um amor muito grande pela igreja, uma paixão muito grande, e quando eu falo igreja, é pelas pessoas da igreja, pelo que Deus verdadeiramente faz de diferença na vida de alguém que se entrega a Ele. Você e eu somos testemunhas de pessoas que a gente convive com elas, e elas não estão tendo o privilégio que você tem, de seguir a Jesus, de descobrir que diferença isso faz nos seus relacionamentos. Quantos sabem que o nosso casamento é muito melhor porque Jesus está nele? Os nossos filhos estão, com uma vantagem, entre aspas, muito grande, porque estão vindo aqui e participando do que a gente pode oferecer a eles. Eu lembro bem novo de perceber meus amigos da escola falando muitos palavrões e falando coisas que eu não conseguia nem entender como é que alguém tão novo, tão pequeno, tinha aquele vocabulário, tinha aqueles pensamentos. E eu imaginava, bem novo, será que é a família? E eu percebi, claro que em algum nível é a família, mas o outro aspecto é, eu tinha a oportunidade de crescer no ambiente da igreja, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu costumo dizer que a igreja local, a igreja cristã evangélica local, me salvou. Não sei se você entende isso. Não me salvou como Jesus me salvou. A salvação de Cristo é a salvação eterna na minha vida. Mas me salvou a igreja desde pequenininho pelas coisas que ela foi prevenindo. Por causa daquilo que eu não precisei viver, porque a igreja me ensinou a viver diferente. Então eu sou um desses entusiastas de que você frequente, traga os seus filhos, participe, se envolva, porque eu sou uma dessas pessoas que sabe que diferença isso faz. Sabe que diferença fez no meu casamento, que diferença faz na criação dos meus filhos. E eu acho que você também sabe, a igreja local verdadeiramente é a esperança desse mundo. Existe um monte de gente lá fora que Jesus vai encontrar ela através de você, porque você são as mãos, nós somos as mãos, os pés, os olhos de Jesus. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E Ele convida você a ser um reflexo de quem Ele é, para que muitos tenham um encontro real, genuíno, verdadeiro e determinante com Ele. E assim eu desejo que seja com você. Depois de Bom Sucesso, eu fui para a igreja de Jacarepaguá, e a igreja de Jacarepaguá nasceu em junho de 2004. Curiosamente, foi no mesmo mês, no mesmo ano que a minha filha nasceu. Então, quando a nossa igreja de Jacarepaguá fez 4 anos de vida, a minha filha tinha 4 anos de vida. E eu não tinha como não fazer alguns paralelos e perceber que uma criança de 4 anos, ela já sabe andar, ela já sabe falar, mas ela não é capaz de tomar algumas decisões. E ela ainda não está propriamente formada para fazer algumas coisas. Eu sei que não é um bom paralelo, uma igreja é diferente de uma pessoa só. Mas eu sei que uma igreja de 4 anos, na época que eu estava, também ainda não tinha chegado onde a gente queria chegar. A gente não tinha propriamente tido aquela cara muito bem estabelecida, muito bem formada de igreja, mas a gente estava crescendo. E era muito empolgante, eu posso dizer para você, como eu imagino que seja para o pastor Ednei, para a Márcia, para vocês que fazem parte das equipes que trabalham aqui nessa igreja, para você que frequenta esse lugar, porque Deus começou algo muito precioso e Ele é poderoso para completar. Mas eu queria nessa noite empolgar você, entusiasmar você pelos anos que estão vindo pela frente,
porque verdadeiramente os próximos anos vão ser cada vez melhores para essa igreja. É algo que eu não quero apenas dizer como uma motivação, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre essa igreja, que Deus está preparando algo grande, maravilhoso para usar a sua vida. Amém? E no meio disso tudo que Deus colocou no meu coração foi um alerta. Lembrar você que sim, a propósito dele, a promessa dele, o que ele tem comigo, com você, com a aliança que ele tem, sempre é bom, sempre é boa demais. Mas nós continuamos vivendo num mundo que vai tentar atrapalhar e impedir o plano dele na nossa vida. Deixa eu te falar, não tem nada que o mundo possa fazer, não tem nada que o inimigo possa fazer, não tem nada que às vezes nós, sem perceber, né, até sabotamos a nossa própria vida. Não há nada que a gente possa fazer para impedir o plano que Deus tem para você. Eu quero declarar isso, como eu disse, profeticamente. Hoje não, ontem eu estava num encontro de lideranças, falando isso, que quem profetizou isso perfeitamente foi o Senhor Jesus, quando ele diz: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala isso, ele estava dizendo que não importa o que venha pela frente, as portas do inferno, existem algumas interpretações do que Jesus estava falando, mas uma das mais fortes para mim é que essa palavra inferno, nessa passagem, a palavra Hades se refere à morte. Porque a gente pensa que quando um grande líder morre, acabou o movimento. E Jesus está dizendo, não vai acabar. E a gente sabe disso em alguns paralelos, né? Quando um grande líder morre, alguns dos seus discípulos continuam o que ele começou, escrevem os seus ensinamentos. É o caso de Maomé, é o caso de outros grandes líderes, não apenas religiosos, mas de idealistas, que morreu, claro que morreu, a gente não sabe que tem um limite para a vida, mas os seus ensinamentos continuaram vivos. No caso de Jesus ia ser complicado, porque tudo que ele ensinava recaía sobre ele mesmo. Ele frequentemente dizia, eu sou. Ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias. Ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o único intermediário entre você e Deus. Quando ele morre, não fazia sentido continuar, porque como é que você vai continuar algo que está centrado em alguém que morreu? No entanto, quando ele ressuscita, ele é o único de todos que ressuscitou, de fato, ele nos dá essa esperança de uma vida eterna, de uma vida que também, na nossa experiência, vai ressuscitar. E nós podemos ter essa confiança, essa garantia de que o que ele disse está e vai permanecer para sempre. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não sou eu tentando fazer a igreja ser grande, é ele estabelecendo lá atrás que não tem nada que vai impedir o avanço da igreja. Você já parou para pensar nisso? A história da igreja ela é sem precedentes, ninguém consegue entender como a igreja sobreviveu o primeiro século. O Império Romano tinha uma perseguição absurda, era para ter acabado lá atrás. No entanto, esses homens, dirigidos pelo Espírito Santo, fortalecidos pela palavra de Deus, não pararam. Quanto mais perseguidos, mais a igreja cresceu. E hoje existe uma força muito grande por causa da mídia, por causa da internet, dizendo para mim e para você que daqui a pouco não vai ter mais igreja, que a igreja tem um fim, e é exatamente o contrário que está acontecendo. Nós somos hoje sobre a terra quase, ou mais de 2 bilhões de pessoas que professam o nome de Jesus. Começou com 12 lá atrás. Já somos bilhões. O que você acha que vai acontecer amanhã? O que você acha que vai acontecer no futuro? A igreja vai minguar? Vai diminuir? Não. Jesus disse que nada vai impedir o seu avanço. Não é bom fazer parte de algo que só está crescendo? Algo que Deus está no controle, que Jesus é o Senhor e que não para de crescer. Eu queria te motivar hoje a acreditar que assim é com você. Deus começou algo na sua vida que Ele é fiel para completar em nome de Jesus. Mas a nossa vida, quando você entra no corpo de Cristo, quando você entra no reino de Deus, também é um convite para guerrear, é um convite para uma guerra. Frequentemente está acontecendo. Hoje de manhã a gente estava em oração na igreja, minha esposa estava lembrando disso, nós estamos travando uma guerra. Nós precisamos repreender esse espírito de morte, nós precisamos fazer isso, aquilo outro. Nós reconhecemos isso. E o que nós temos de grande diferencial hoje é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, diz qual tipo de guerra que você deve lutar. E ele deixa muito claro quando ele diz, a nossa luta não é contra
carne ou sangue, você já conhece. Efésios capítulo 6 fala para você se revestir da armadura de Deus, mas ele começa dizendo, existe uma guerra, mas não se engane, a sua guerra, a sua luta não é contra pessoas. Fala para quem está do seu lado, minha guerra não é contigo, não é contra você. E alguém pode falar hoje e ser tudo que você precisava ouvir, né? Ou então falando, não vem falar comigo agora também não, porque eu já sei que a gente está brigado, né? Minha guerra não é com você. Não, perdoa agora em nome de Jesus. Minha guerra não é contra pessoas, sua guerra não é contra aquela pessoa difícil do seu trabalho, parece às vezes que é. Sua guerra não é contra pessoas que provocam você, ou que perseguem você, ou que irritam você. Paulo fala, não, existe uma guerra antes dessa, que esconde muitas vezes essa. Ou melhor, que se esconde dessa, porque você acha que a sua guerra é contra as pessoas, mas a sua guerra está acontecendo no invisível. Deixa eu te falar uma coisa, a tua guerra acontece em geral dentro de você. É o que Paulo está dizendo, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas ela acontece no outro nível, no outro plano espiritual. E nós temos sido por Deus armados, Ele tem nos fornecido uma armadura perfeita. Eu quero fazer nessa noite um paralelo de uma guerra muito famosa que acontece no Antigo Testamento. E esse entendimento de que a sua guerra hoje, da mesma maneira que Deus deu armas àquele povo, Ele dá armas a você também. E eu quero que você saia daqui armado em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler a passagem de 2 Crônicas, capítulo 20. E eu queria só ler alguns desses versículos. E a gente acampar aqui um pouquinho sobre o que isso significa para mim e para você hoje. Uma igreja que está fazendo 4 anos de idade precisa estar se preparando para guerras que vão fazer parte da sua história. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Deixa eu só te colocar aqui, qual é a palavra? Te posicionar aqui em relação ao que está acontecendo. Israel frequentemente tinha momentos de paz e momentos de guerra. Momentos de tranquilidade, daqui a pouco uma ameaça vinha. Esse é um momento onde eles estão ótimos, está tudo tranquilo. E uma ameaça vem. Só que nunca uma ameaça tão grande quanto essa tinha acontecido. O primeiro versículo diz assim, depois disso, depois desse tempo, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Eu estou lendo hoje, na versão que eu não li há muito tempo, ao meio da revista atualizada. Você sabe quem são os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas? Não, nem eu, também não conheço eles. Mas se você ler um pouquinho a respeito deles, Israel tinha uma quantidade imensa de povos inimigos. E não é porque eles queriam ser inimigos. Não é porque Israel se posicionava, porque naquela época qualquer povo era inimigo de outro povo. O tempo todo você estava lutando para conquistar um território e manter aquele território e guardar aquele território, porque daqui a pouco alguém poderia aparecer e querer conquistar o que era seu. Era o tempo todo, era uma vida assim. A gente não faz ideia do que isso é. A gente é totalmente, eu entendo isso, avesso e contrário a qualquer guerra. Mas para sobreviver naquele tempo, guerras tinham que acontecer. Você não conseguia. E a gente, mais uma vez, não consegue propriamente entender o que era isso, mas era o tempo todo a preocupação com sobrevivência. E agora chega a notícia, que se reuniram não apenas um grande povo, mas 3 grandes exércitos, grandes povos. A gente está falando de milhares e milhares e milhares de fortes soldados. Israel não tinha, era uma guerra parecida com Davi e Golias, um gigante e um rapaz. Eram povos com muitos exércitos e um pequeno exército em Israel para lutar contra. E então, versículo 2, vieram alguns que avisaram a Josafá. Josafá era o rei de Israel, dizendo, grande multidão vem contra ti. Sempre para dar má notícia tem gente, já percebeu, né? Não é difícil aparecer alguém para te dar uma má notícia. Olha, eu ouvi falar que um problemão está vindo aí. E está vindo grande contra você. E quando ele termina de falar, vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede ou em Gedi, que significava eles já estão avançando, estão se aproximando, estão bem perto. Quando uma ameaça chega desse jeito, você pensa, bom, é grande, forte e está chegando. Em geral, a nossa reação é simplesmente desanimar e desesperar. Faz parte da nossa humanidade. É quem nós somos.
Em geral, quando você ouve uma péssima notícia que está às portas, você desespera. Na verdade, a vida muda de perspectiva. Você esquece de um monte de coisa e você só foca naquilo. O que eu vou fazer em relação a isso? E Josafá fez o que eu e você faríamos. Versículo 3. Então Josafá teve medo, naturalmente. Mas a segunda parte do versículo diz que ele fez algo que a gente precisa aprender a fazer. E pôs-se a buscar ao Senhor. Quando uma má notícia chega, a gente vai, em geral, estou falando isso para você pela minha própria experiência, pela experiência de muita gente que eu conheço, que já veio conversar comigo. Quando uma má notícia, uma grande má notícia chega, a pessoa pensa, como eu vou resolver isso? Onde eu vou buscar socorro? Já sei. Aquele meu tio tem um amigo que é sócio de um primo que tem contato com não sei quem. Vou falar com ele para ver se ele resolve o meu problema. Ah, já sei, vou ligar para não sei o que, vou ligar para o banco, vou pedir um empréstimo. Eu vou resolver esse problema. Ou então eu vou tentar resolver esse problema. Josafá poderia ter pensado, como é que a gente vai resolver esse problema? Mas imediatamente ele chega à conclusão que o que vem contra ele é grande demais, ele é pequeno demais, eu preciso de alguém maior do que isso para resolver. E ele vai e põe-se a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo Judá. E ele faz uma oração que eu amo. Essa é uma das orações que eu mais amo no Antigo Testamento. É uma oração que eu já fiz. Deus já me inspirou a fazer a mesma oração. Uma vez ele me acordou de madrugada quando eu ouvi uma péssima notícia. Uma notícia bem parecida com essa. De alguém muito grande vindo contra mim. Para me roubar o que Deus tinha me dado. E numa madrugada Deus me pegou e eu não sabia o que orar. Ele falou, em vez de orar, André, pega lá e abre 2 Crônicas capítulo 20. E eu percebi isso no meu espírito. E quando eu fui lendo, eu falei, meu Deus, é exatamente isso. E eu comecei a fazer a mesma oração. No versículo 5, eu estou falando, está aqui, legal. No versículo 5 diz, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e começou a orar, e a primeira frase dele me chama a atenção, diz, Senhor. Diga comigo, Senhor. Senhor. Já fez uma oração que começa assim? Senhor. Nós às vezes não percebemos certas orações na Bíblia, mas elas são receitas muito especiais para nós entendermos como nos dirigimos a Deus. Existe uma perseguição à igreja em Atos, logo no início, quando Pedro é preso, e a oração deles começa assim, Senhor. Mas a primeira coisa que eles falam não é o problema. Eles primeiro pegam Deus e colocam ele no lugar mais alto das suas vidas. Senhor, soberano, criador de tudo que há. Como é importante quando você vai orar, você lembrar com quem que você está falando. Porque em geral, você Senhor, o tamanho do meu problema. A gente começa dizendo, Senhor, eu estou declarando qual é o teu tamanho primeiro. Eu estou te exaltando acima de tudo que há. E a primeira coisa que Josafá faz, ele aprendeu bem essa lição, é exatamente isso. Senhor, Deus de nossos pais. Quando ele fala isso, ele é lembrado dentro dele de tudo que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José e com todas as tribos. Milagre após milagre, um atrás do outro. O que Deus tinha feito com a nação de Israel, uma nação de escravos, tirando com o braço forte do Egito, de maneira espetacular, faz o povo passar por um mar, que eu queria estar lá para ver essa cena. Eu não sei se o cinema consegue mostrar tão bonito como deve ter sido. Abriu o mar. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Que Deus tem esse tamanho de poder e faz o seu povo passar. Quando ele fala, Deus de nossos pais, está embutido nisso, o Senhor que já fez tantos milagres antes. Deixa eu fazer mais uma pesquisa. Quantos aqui teriam um testemunho para contar de um grande milagre que Deus fez na sua vida? Levanta bem alto a sua mão. Levanta assim e faz bem alto. Olha que beleza, gente. Não esqueça. Não esqueça do que Ele já fez. Essa é a hora de você lembrar. Quando um novo desafio aparece, em geral, a gente fica, ai meu Deus, como é que vai ser? E a primeira coisa que a gente tinha que lembrar é, se Deus já fez antes, por que Ele não vai fazer de novo? Ele é o mesmo. A gente fica muito preocupado quando o mal volta. Achei que tinha acabado isso. Deixa eu te falar, lembre-se que Deus já te livrou antes. Que Ele já mostrou o seu poder antes para você. Não se esqueça disso. Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus.
alto Deus, no lugar mais alto, não és tu que dominas sobre os reinos. Ele está falando essa linguagem, mas ele está exaltando Deus. Tu és Senhor sobre todas as coisas, dominas sobre todos os reinos. Esses exércitos que estão vindo contra mim, o Senhor domina eles, tu está acima deles. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, Josafá começa a orar com medo. Mas enquanto ele está falando isso, eu creio que algo está se movendo dentro dele, algo está mudando dentro dele. Não tem menor problema você começar uma oração com medo, com preocupação, com desespero, mas enquanto a sua boca está declarando a grandeza de Deus, eu creio que Deus está movendo algo dentro de você. Depois você deve ler essa oração. Ele começa a exaltar a Deus, dizendo tudo que Deus já fez, tudo que ele sabe que Deus já fez. E aí de repente ele fala: Senhor, está vendo o que está acontecendo? Os povos que estão vindo contra nós, para tirar a gente da terra que o Senhor nos deu. E Josafá sabia que isso era possível de acontecer, mas ele não vai ficar calado. Ele não vai simplesmente esperar que os povos cheguem, se rendem, a gente se rende, pode tomar. Não, Senhor, foi o Senhor que nos deu isso aqui. Eu estou falando com você que sabe que Deus já te deu. Foi Deus que te deu essa família. Foi Deus que te deu esse casamento. Foi Deus que te deu esses filhos. Foi Deus que te deu esse emprego muitas vezes. Foi Deus que te deu o que Ele tem te dado. E você não pode abrir mão, simplesmente permitir que qualquer coisa, qualquer circunstância ou qualquer pessoa roube isso de você. Você tem que chegar diante de Deus: Senhor, foi o Senhor que me deu. Simplesmente vai ser tirado? Não. Queridos, eu creio que Deus é um Deus de restituição, não tem a menor dúvida. Ele já roubou coisas de mim, mas o diabo está sendo obrigado a me devolver em dobro. E eu creio que Deus é poderoso para restituir na nossa vida. Não tenho dúvida. Mas muitas vezes a gente se permite ser roubado quando não deveria. Quando a gente deveria se levantar em oração e confiança em Deus. Você pode fazer alguns tipos de oração. Uma delas: Senhor, seja feita a tua vontade, que parece ser uma oração muito bonita e pode ser muito apropriada em alguns momentos. Mas em geral é a oração de alguém que não quer ter nenhuma responsabilidade. Deus tem todo o controle, eu não posso fazer nada. Mas muitas vezes Deus vai te convidar a abrir a sua boca profeticamente e declarar: Senhor, tu és maior do que tudo isso. Isso que está acontecendo não é nada para ti. Deus ressuscita mortos. Glória a Deus. A sua avó era daquelas que falava: tem jeito para tudo, menos para Jesus. Não existe isso, né? Ele deu um jeito na morte. Ele resolveu essa questão. Nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado. Eu sou desses que pede para falar para quem está do lado. Esses pastores chatos que vivem pedindo: fala com quem está do seu lado. E na verdade eu tinha parado, agora eu voltei. Fala para quem está do seu lado: Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Olha o versículo 12, ele está terminando a oração dele. E esse versículo 12 é o que eu queria deixar com você hoje. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Em outras palavras, o Senhor é quem vai reagir contra o que está vindo contra nós. Não é o Senhor que vai entrar e vai intervir nessa situação. O Senhor não julgarás. E agora preste atenção nessas 3 frases que ele vai falar em seguida. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Eu primeiro quero, Senhor, reconhecer que eu não vou ser ignorante. O problema é grande mesmo. Eu sozinho não vou resolver. Não consigo. Como é importante você saber qual é o teu tamanho no meio disso tudo. A gente não precisa negar a realidade. Vai ficar boa a mensagem, eu prometo, daqui a pouco. Tem gente que sai chorando assim às vezes quando eu prego, mas vai ficar bom. A primeira parte do que ele está falando agora é um reconhecimento da realidade. Eu não vou ficar negando a realidade. O problema é grande. Ah, não, o problema é pequeno. Não, o problema é pequeno para Deus, mas ele é grande para você. Não tem problema você dizer: Senhor, eu não consigo. Eu não sou capaz. E o meu grupo de pessoas não resolve isso. É dinheiro demais, é esforço demais, é grande demais, o problema é grande demais, eu não sei como vai ser. Eu não tenho condição. E ele faz disso muito claro: em nós não há força.
Não é porque nós somos fracos, é porque nós somos poucos. A força toda nossa reunida não é suficiente para contra o que está vindo contra nós. É fácil fazer essa matemática. Senhor, a minha mente consegue calcular isso. Em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Segunda parte, nós não sabemos o que fazer, ou não sabemos o que faremos. Nós não temos hoje uma direção. Essa é uma frase famosa que você já falou, e eu também. Eu não sei o que fazer. Quando alguém fala isso, é porque o problema é grande. É porque a gente está um pouquinho ou muito desesperado. Eu não sei o que fazer significa exatamente o que diz. Eu não tenho nenhum plano. Eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Você está falando isso, muitas vezes a gente fala isso como figura de linguagem e na verdade a gente sabe o que fazer, mas quando você é sincero com isso, é muito forte isso. Eu não tenho forças, e como eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Eu não sou páreo para o problema que está vindo contra mim, é grande demais. Eu não sou médico, e mesmo que eu fosse, a minha medicina teria um limite. Eu sou, né, o melhor pai que eu posso ser, mas eu não sei como lidar com isso. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser, mas eu não sei como lidar com essa questão, com meu filho, com minha filha. Eu não sei o que fazer mais. E eu já tentei algumas coisas, mas eu não sei o que fazer. Faz parte dessa oração lá do Antigo Testamento, que hoje o Espírito Santo está nos fazendo olhar para ela e perceber que paralelo tem com a nossa luta. Não é contra sangue nem carne, mas é uma luta real. É uma batalha verdadeira. Nós não sabemos o que fazer. Primeira coisa que ele fala, não tenho força suficiente. Segunda coisa que ele fala, não sei o que fazer. Eu amo quando o Tiago começa lá a sua carta dizendo, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Você sabe o que é sabedoria? É saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. É quando você recebe direção e instrução de Deus que você não tinha antes, mas agora você pode ter. O que Josafá está dizendo nesse momento é, se o Senhor me der direção, eu vou ter direção, mas nesse momento eu não tenho direção, eu não sei o que fazer. E a última parte, se ele não falasse, a oração ficaria incompleta e não seria uma boa oração, seria uma oração de derrota. Mas a última parte diz, nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Até aqui, queridos, é só uma oração. E eu queria que você entendesse que é uma oração que eu considero poderosa, de reconhecimento de quem eu sou. Sem Jesus eu não posso nada, não sou nada, não sei nada, não sou ninguém. Mas, mesmo sem saber o que fazer, os meus olhos estão em Ti. Como quem diz, eu não vou tomar nenhuma decisão se não for dirigido por Ti, Senhor. Queridos, Deus me deu essa palavra, essa profecia aqui de Josafá, que para no meio dessa oração, como num dos momentos mais difíceis, porque era uma decisão que eu precisava tomar, que eu poderia fazer alguma coisa, como talvez ia dar certo, mas Deus o tempo todo falava para mim, André, se você, desculpa, estou toda hora tropeçando aqui, se você não sabe o que fazer, se eu não te der direção, o que você acha que você tem que fazer? Deixa eu perguntar isso para você. Se Deus não falou nada, o que você tem que fazer? Nada. Mas às vezes Deus está demorando muito. Parece que Ele está alheio ao que está acontecendo. Parece que Ele não está muito atento à minha situação. Parece que Deus não está fazendo muito sentido para mim. Não foi isso que aconteceu lá com Abraão e Sara? Deus prometeu um filho. Mas cadê esse filho? Já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40, 20 anos, 25 anos. Para finalmente Isaac nascer. No meio do caminho, Sara fala, vamos fazer o seguinte, deita com a minha escrava Agar. Deus está precisando que a gente faça alguma coisa que Ele não está conseguindo fazer direito. Deus precisa da minha ajuda, Deus precisa da minha intervenção. É verdade isso? Quando foi que Deus precisou da nossa intervenção? Ele precisa da sua ação em obediência ao que Ele te mandou fazer. Mas se Ele não te falou para fazer nada, e eu fui, meu Deus, dezenas de vezes tentado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu era lembrado dessa passagem, e graças a Deus, porque eu não fiz, porque eu podia ter feito muitas coisas, e
E com certeza teria dado errado. Depois desse versículo, depois dessa oração, ele não termina dizendo em nome de Jesus, amém. Jesus ainda não tinha aparecido no cenário. Mas ele encerra a sua oração, em versículo 13 diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Ele faz aquela oração e agora o povo está ali. Nossos olhos estão em ti, Senhor. E a gente não sabe se vai ser daqui a 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ou daqui a vários dias, semanas e meses. Mas a verdade é que os inimigos estão chegando. Tem coisas que a gente fala, se Deus não fizer agora, não adianta fazer depois. Tarde demais, Deus. Deixa eu te falar, Deus nunca se atrasou. Não, pastor, teve aquele dia que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Deus tinha que ter chegado antes para impedir que eles fossem lançados. Não se atrasou. Quando eles foram lançados, quem estava lá esperando eles? Para não permitir que nada acontecesse. Deus se atrasou porque não era para ter permitido Daniel ser jogado na cova dos leões. Não, Deus estava lá guardando ele. O anjo do Senhor estava lá fechando a boca do leão. Aliás, esse deve ter sido sensacional. Você já imaginou você e um leão no lugar sozinho, escuro? E o leão está com fome. E a sua oração é: Senhor. Qual seria a nossa oração, né? É verdade que o anjo estava lá fechando. A gente tem a impressão de que Deus não está observando. Então dá vontade de fazer alguma coisa. Esse povo todo está esperando. Talvez no meio do povo tinha alguém dizendo: Josafá, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Vamos fugir, vamos fazer alguma coisa. Nossos olhos estão em ti, Senhor. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita. Isso aqui parece quando algumas pessoas da nossa família... Eu não sei porque eu sinto vontade de fazer um sotaque nordestino nessa parte. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, sabe não? Filho de Matanias, levita... Né? Parece que é alguém conhecido seu. A gente não sabe quem é nenhuma dessas pessoas. Mas ele fala como se você conhecesse, porque quem lia isso na época sabia quem era. Levita dos filhos de Asaf, ou seja, esse homem Jaziel, que vai falar agora em nome de Deus, vinha da tribo dos levitas. E disse, lembra que ele acabou de fazer uma oração? E a palavra de Deus vem. Fala para quem está do seu lado, Deus responde. Glória a Deus. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E Deus começa mostrando a sua carteirinha. Ele sempre usa essa mesma frase: não temais. Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deixa eu te falar, existem pelejas que são suas. Você não pode abrir mão delas. Deus quer que você vá lá e lute. Mas algumas, você não tem muito controle, você não pode fazer muita coisa. Deus vai dizer para você: filho, você sabe o que é ter uma aliança? É ter um aliado, né? Aliança significa que alguém luta por você também, luta com você também. Ele vai dizer para você: deixa comigo. E frequentemente ele faz isso. Às vezes em momentos que você nem viu, mas Deus estava lutando por você. E ele começa falando sobre como é que vai acontecer. No versículo 17 ele diz: nesse encontro não tereis de pelejar, mas faça uma coisa, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Nesse encontro vocês não vão fazer nada, mas vocês vão se apresentar, vocês vão aparecer lá e vocês vão observar o que Deus vai fazer. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! Eu quero abençoar você declarando isso sobre a tua vida: o Senhor é contigo, o Senhor é sempre com você. Verso 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, os coreitas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
Ao saírem, eles pôs Josafá em pé e disse, e agora ele está cheio do Espírito Santo, ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Aleluia. Deixa eu te falar como é que está até agora. A má notícia de uma grande multidão vindo para matar todo mundo. É o que eles têm. Uma oração de um homem que diz, Senhor, eu não tenho forças, nós não temos força suficiente, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti. E Deus respondendo, não fiquem com medo, eu vou na frente. A guerra é minha, vocês não vão precisar lutar, só se apresenta e vê o que eu vou fazer. Ainda não aconteceu. Sempre tem oportunidade para você duvidar quando Deus fala algo com você. Sempre. Toda vez que Deus te dá uma palavra, vai acontecer uma guerra na sua mente. A chance de duvidar continua existindo. Mas Josafá meio que não quer saber disso, levanta a voz e fala, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E algo fantástico acontece agora. Ele aconselha-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestiram de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército. Que ninguém fazia isso. Os cantores, eles poderiam até fazer parte da guerra, mas nunca na frente do exército. Eles não eram treinados para guerrear, eles eram treinados para cantar e tocar. A gente vai enfrentar uma guerra, pega o turma do louvor, bota lá na frente. O que você está dizendo para eles? Vão ser os primeiros. A gente não precisa tanto de você, não. Pode ir. Parece que você está querendo se livrar do ministério. Mas ele falou, botou na frente por quê? Porque essa batalha, quem vai vencer é o louvor ao nosso Deus. Para que louvassem a Deus, dizendo, fogo no diabo da cabeça aos pés. Não é nenhum hino de guerra que vem agora. Não é pelo Senhor marchamos sim? Preste atenção nisso. Olha a canção que eles cantavam para vencer uma guerra. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você sabe o que esse povo estava proclamando e declarando? E a razão de eu estar aqui nessa noite é dizer para a Nova Vida de Nova Iguaçu que deveria ser o que a gente mais faz. Declarar a bondade do nosso Deus. As suas guerras vão ser vencidas quando você se lembrar quem Ele é. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ao invés de ler o final da história, eu vou contar para você que eles fazem exatamente o que Deus manda eles fazer. Mas com certeza aqueles soldados, enquanto estavam subindo o monte para se encontrar no topo do monte com os exércitos que estavam vindo contra eles, passava pela cabeça deles, como é que será que vai ser? Deus falou para a gente tomar posição e ficar parado, mas eu acho que alguns deles ficavam com a mão meio que na espada. Vai que eu preciso desembainhar e lutar. Alguns deles talvez estavam preocupados, o que a gente vai encontrar do outro lado? Quando eles chegam lá em cima, a cena é horrorosa e ao mesmo tempo maravilhosa. Não tem guerra para acontecer porque já aconteceu. Corpos espalhados por todo o vale. Aqueles exércitos que se reuniram para vir contra Israel mataram-se uns aos outros, de maneira que a gente não sabe explicar. Mas, queridos, Deus sabe muito bem como te dar a vitória do jeito dele. Mesmo de maneira que eu e você não entendemos. Mais uma vez, a gente não consegue se relacionar com aquele tempo de guerra, de grande violência do Antigo Testamento. Mas o nosso Deus, que é o mesmo Deus hoje, sempre e eternamente, Ele é o Deus que diz para você, eu tenho uma aliança com você, e aquele que vem contra você, fica tranquilo, fica em paz, eu guardo você, eu protejo você. E no final dessa história diz que eles ficaram 3 dias recolhendo despojos. Eu não sei qual rico era a nação de Israel até então, mas nesse momento a riqueza deles deve ter triplicado. E eles fizeram uma grande festa no lugar chamado Vale da Bênção. No versículo 26, diz, ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. O lugar onde Deus os abençoou. O lugar onde Deus, você sabe o que é abençoar? É dar uma palavra. Deus deu uma palavra de vitória a eles. Vocês podem ter confiança de que eu estou com vocês. Eu acredito hoje
que uma das melhores coisas para nós desenvolvermos na nossa vida é essa consciência de aliança. Quando você sabe que Deus é por você, que Ele não é contra você. Você conhece Hebreus capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé, que começa definindo fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Exatamente o que estava acontecendo, eles não tinham a menor perspectiva, eles não estavam vendo Deus guerrear. Eles precisavam crer. No versículo 6 de Hebreus 11, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você lembra o que vem depois? Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele que Ele existe. E que se torna galardoador de todos que o buscam. Eu gosto de lembrar você que quando o escritor aos Hebreus escreve que sem fé é impossível agradar a Deus, ele vai te dar a dica de como é que você agrada a Deus com fé. E não é apenas crendo que Ele existe, mas que Ele é bom. Não é apenas crendo que Ele é Deus, mas que Ele é um Deus bom. Que Ele é o galardoador dos que o buscam. Que Ele é um Deus que ama abençoar o seu povo. Essa consciência de aliança vai ser o que vai permear cada uma das guerras que esse povo vence. E que precisa ser o que vai permear cada uma das nossas guerras hoje. Porque eu sei que você está tendo que batalhar as suas hoje. Você sabe qual a maior arma que você tem? Você tem um aliado. Você tem uma aliança. Você tem alguém lutando ao teu favor. E você não precisa nunca temer o mal que está vindo contra você, se você está firmado nele. Quando Golias aparece, um pouco antes disso aqui tudo, mais ou menos nessa época assim, o exército dos filisteus está acampado de um lado da montanha, do outro lado, na outra montanha, o exército de Israel se preparando para a batalha vai acontecer no vale, desce esse homem, um gigante, uma máquina. Golias era impressionante. Quando ele aparece, a Bíblia diz que todo o exército de Israel ficou com medo. Podia ter feito igual Josafá. Ficou com medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Mas não, ficou só com medo. E esqueceu completamente de que tinha um aliado. Davi chega lá. Davi não era guerreiro, era um garoto. E ele chega lá, mas ele tem consciência da aliança. É o que mais talvez esteja forte nele. E aí Davi começa a fazer algumas perguntas, e no meio das suas perguntas ele faz: quem é esse incircunciso? Incircunciso significa sem aliança, para afrontar o exército do Deus vivo, os exércitos. Ele sabe com quem que ele está falando, ele sabe quem é realmente o nosso general. Ele sabe realmente quem é que toma conta desse povo. Ele sabe com quem que ele está mexendo. Querido, quando o inimigo vem contra você, você precisa fazer essa pergunta: você sabe com quem você está mexendo? Porque se mexeu comigo, vai mexer com Deus. Não é curioso porque Golias não é bobo de dizer que ele está mexendo com Deus. Ele fala: hoje eu afronto os exércitos de Saul. Hoje eu afronto os exércitos de Israel. Hoje eu afronto vocês, guerreiros. Não, ele não fazia ideia. Davi é que lembra ele: você não está afrontando, você está afrontando Deus, você não está afrontando homens, você está afrontando o próprio Deus, porque eu tenho uma aliança com Ele. Queria te lembrar nessa noite, antes de você voltar para casa, que no dia que você entregou a sua vida a Jesus, o sangue dele derramado por você firma uma nova aliança que Deus tem com você. E você não precisa ter medo do que vem contra você, porque Deus é por você. E se Deus é por nós, quem é o louco de ser contra você? Quem pode realmente se levantar contra você que tem uma aliança com Deus? Eu oro para que isso seja do Espírito Santo um momento de encorajamento para qualquer batalha que você esteja vivendo hoje. Eu oro, e a gente vai orar agora. Eu quero te convidar a ficar de pé, justamente para que você comece a lutar essa guerra e crer que existe alguém indo na sua frente. Alguém que é poderoso para lutar por você. A batalha, muitas vezes, vai ter que ser sua e Deus vai te orientar. Você deve conhecer outras guerras que acontecem. Quando você lê 1 Samuel, 2 Samuel, Davi ouvia falar de um povo que estava se aproximando. Você sabe o que ele fazia? Senhor, a gente deve ir. E Deus falava: vai.
Outra batalha, Senhor, a gente deve ir. Deus falava, não vai, deixa comigo. O que Davi está demonstrando o tempo todo? Em primeiro lugar, que ele tem vivência com Deus, ele tem intimidade, ele conversa, ele recebe orientação. Deixa eu te falar, o Espírito Santo mora dentro de você, ele dirige você. Você não precisa viver sem orientação, sem luz, ele sempre está te dizendo o que fazer. Deixa eu te falar, o Espírito Santo gosta de falar. Ele não fica calado, ele fala o tempo todo, você que tem que ouvi-lo. Ele está te orientando o tempo todo, está te dizendo qual é o próximo passo. Aleluia. Outra coisa que Davi fazia era obediente. Não vai. Tem certeza, Senhor? Acho que é melhor te ir. Não vá. Acho que eu vou. Não vá. Receba orientação. E se Deus não falar nada, não faça nada. Mas uma vez que Ele te falou o que fazer, obediência. Sempre é difícil obedecer a Deus, tá, gente? Nunca é fácil. Mas obediência sempre produz resultado. Sempre. E a desobediência também vai produzir o resultado que você não queria. Mas vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Quais são as suas guerras? Quais são as suas batalhas? Quais são as multidões que estão vindo contra você? Eu queria te animar hoje, porque o teu Deus é maior do que tudo isso. E você pode fazer a oração de Josafá, Senhor, eu não vou dizer que eu sou mais forte, eu não sou. Eu não tenho forças contra isso, eu não sei o que fazer. E talvez quando você orar dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, me diz o que fazer. Porque os meus olhos estão em Ti, Senhor. Eu vou esperar a Tua direção, vou esperar o que o Senhor vai me orientar, o que o Senhor vai me dizer. E quem sabe, Deus não vai precisar levantar um profeta, o Espírito Santo mora dentro de você. E dentro de você vai perceber direção. E vai agir em obediência. E vai ter uma grande festa no Vale da Bênção. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Como é bom ter um pai assim. Como é bom te servir e viver para Ti, Senhor. Como é bom ter uma aliança. Saber que somos aliançados contigo. Não precisamos ter medo. Obrigado pelo Teu imenso amor tão grande que todo dia a Tua palavra diz é renovada as Suas misericórdias na nossa vida. Nós não precisamos ter medo de sermos não aceitos ou reprovados. Em Cristo Jesus o Senhor já nos aprovou, já nos aceitou, já nos amou. Somos filhos e filho vai ser filho sempre. Oh, aleluia. Pai, eu quero Te agradecer e Te louvar por essa noite tão especial aqui. E por cada irmão e irmã que está aqui, talvez, experimentando batalhas no seu dia a dia. Que hoje, meu Pai, o Teu Espírito fale bem forte ao nosso coração. Nos dê direção, talvez essa mesma direção. Olha, filho, fica parado, a batalha é minha. Não tenta lutar, porque você vai só piorar a situação. Deixa que eu vou batalhar por você. Deixa que eu vou guerrear. E se eu for na frente, você já sabe que a vitória pertence a você. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti. Faça essa oração, faça a oração de Josafá hoje. Se é o seu caso, diga, Senhor, eu não tenho forças. Eu não consigo sozinho, eu sei que eu não consigo, eu não vou tentar sozinho. Eu preciso de ajuda. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que fazer, mas Tu tens a palavra que vai mudar toda essa história. O Senhor pode levantar como aquele profeta se levantou. O Senhor pode levantar um homem, uma mulher. O Senhor pode com o Teu Espírito falar ao meu coração. Eu posso amanhã ler um versículo. Eu posso sair daqui com uma palavra no meu espírito. Quando o Senhor está dizendo, não temas, porque eu sou com você. Sempre o Senhor se apresenta dizendo isso. Não temas, não temas, não temas, não temas. Não tenha medo do que está vindo contra você. Porque nessa batalha você não vai precisar pelejar. A batalha não é vossa, é minha. Assim diz o Senhor. Pai, as nossas batalhas acontecem muitas vezes dentro de nós. E nós queremos hoje lembrar que o Senhor tem nos dado uma armadura. Nós podemos nos revestir completamente no cinturão da verdade,
o evangelho da paz, couraça da justiça. Como é bom ser envolvido pela justiça de Deus, protegido e guardado com o escudo da fé, porque ataques acontecem, mas esses dardos vão ser apagados em nome de Jesus. E a palavra de Deus que nós desembanhamos, e é ela que nos faz vencer sempre. Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua voz poderosa nas nossas vidas. Enche o nosso coração, recebe toda a honra, recebe toda a glória. Aleluia. Levanta uma das suas mãos e diga: Senhor, eu sou Teu. Obrigado pela aliança que temos um com o outro. O Senhor é quem luta as minhas guerras, em nome de Jesus. Amém.